Alguma vez você já se perguntou como o seu computador consegue rodar vários programas ao mesmo tempo? É como um mágico fazendo malabarismo com motosserras, bolas e andando de monociclo, tudo ao mesmo tempo. O segredo está em um componente pequeno, mas poderoso, chamado CPU, ou Unidade Central de Processamento. Pense na CPU como o cérebro do seu computador, o maestro da orquestra digital. O trabalho da CPU é buscar instruções da memória e executá-las. Essas instruções dizem ao computador o que fazer, desde abrir um arquivo até reproduzir um vídeo. O problema é que a CPU só consegue executar uma instrução por vez. Então, como ela consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? É aí que entra o escalonamento de CPU. O escalonamento de CPU é como uma dança cuidadosamente coreografada em que a CPU alterna rapidamente entre diferentes tarefas, dando a cada uma um pouquinho do seu tempo precioso. Isso acontece tão rápido que cria a ilusão de multitarefa, fazendo parecer que seu computador está fazendo muitas coisas simultaneamente. Essa dança complexa de escalonamento de CPU é essencial para o bom funcionamento do seu computador. Sem ela, tudo pararia e seu computador seria tão útil quanto um chocolate na mão de criança. Então, vamos mergulhar e explorar o mundo fascinante do escalonamento de CPU. Imagine um chefe em uma cozinha movimentada, fazendo malabarismos com vários pratos ao mesmo tempo. Ele pode mexer uma panela de sopa, verificar o forno e depois picar alguns legumes, tudo em rápida sucessão. A CPU funciona de maneira semelhante, mas em vez de comida, ela faz malabarismos com bits e bytes de informação. Cada programa que você abre no seu computador envia um fluxo de instruções para a CPU. Essas instruções são como receitas, dizendo à CPU quais operações executar. A CPU só pode processar uma instrução por vez, mas ela faz isso incrivelmente rápido, bilhões de vezes por segundo. Para alternar entre tarefas diferentes, a CPU depende de um relógio do sistema que envia pulsos em intervalos regulares. Pense nisso como um metrônomo mantendo o ritmo para a dança da CPU. A cada pulso do relógio, a CPU conclui uma instrução e passa para a próxima na fila. Essa alternância rápida entre tarefas é chamada de mudança de contexto. A CPU salva o estado atual da tarefa em que está trabalhando, carrega o estado da próxima tarefa na linha e continua a execução. Isso acontece tão rápido que você nem percebe a mudança. Lembra da brincadeira de dança das cadeiras? Imagine as cadeiras como tempo de processamento na CPU e os jogadores como diferentes tarefas ou programas. Quando a música para, cada tarefa corre para pegar uma cadeira, ou neste caso, algum tempo de CPU. O escalonamento de CPU é como o criador de regras neste jogo. Ele decide qual tarefa pode usar a CPU, por quanto tempo e em que ordem. Existem muitos algoritmos de escalonamento de CPU, diferentes, cada um com seu próprio conjunto de regras e prioridades. Alguns algoritmos priorizam a velocidade e a eficiência, garantindo que a CPU esteja sempre ocupada processando instruções. Outros se concentram na justiça, dando a cada tarefa uma parcela igual do tempo da CPU. A escolha do algoritmo depende das necessidades específicas do sistema, como se é um servidor que lida com milhares de solicitações ou um computador pessoal executando alguns programas. Seção 4. Revezando versus interrompendo. Os algoritmos de escalonamento de CPU podem ser amplamente categorizados em dois tipos, preemptivos e não preemptivos. Esses termos podem parecer intimidadores, mas na verdade são bem simples de entender. O escalonamento não preemptivo é como uma conversa educada em que cada pessoa se reveza falando sem interrupção. Assim que uma tarefa obtém acesso à CPU, ela pode ser executada até que conclua seu trabalho ou desista voluntariamente do controle. Isso é como deixar alguém terminar seu pensamento antes de interrompê-lo. O escalonamento preemptivo, por outro lado, é como um debate animado em que os participantes podem se interromper para apresentar seus pontos de vista.
O sistema operacional pode intervir e pausar uma tarefa em execução para alocar a CPU a uma tarefa mais urgente ou de maior prioridade. Isso é como interromper uma conversa para dar uma notícia importante. A escolha entre escalonamento preemptivo e não preemptivo depende da natureza das tarefas e do comportamento desejado do sistema. O escalonamento não preemptivo é mais simples, mas pode levar uma tarefa a monopolizar a CPU. O escalonamento preemptivo é mais complexo, mas garante justiça e capacidade de resposta. Seção 5. Quem chega primeiro é servido primeiro, ou talvez não. Agora vamos conhecer alguns dos nossos concorrentes de algoritmos de escalonamento. No canto vermelho, temos o FCFS, também conhecido como First Come, First Served, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Este algoritmo é o mais simples possível, como uma fila no supermercado. A primeira tarefa a solicitar a CPU é a primeira a usá-la. Assim que essa tarefa for concluída, a próxima da fila terá sua vez. Moleza! Mas espere, há um desafiante no canto azul. O algoritmo Shortest Job First, ou SJF, tarefa mais curta primeiro. Este algoritmo tem tudo a ver com eficiência. Ele prioriza tarefas que precisam de um curto período de tempo da CPU. Pense nisso como deixar alguém com um único item passar na sua frente na fila quando você tem um carrinho cheio. Tanto o FCFS quanto o SJF têm seus pontos fortes e fracos. O FCFS é simples de implementar, mas pode ser injusto com tarefas mais curtas se uma longa estiver monopolizando a CPU. O SJF é mais eficiente, mas requer saber o tempo de burst das tarefas, o que nem sempre é possível. Seção 6. Mantendo a pontuação da eficiência. Assim como em qualquer competição, precisamos de maneiras de medir o quão bem nossos algoritmos de escalonamento de CPU estão se saindo. Existem vários critérios que podemos usar para avaliar sua eficácia. Utilização da CPU. Queremos manter a CPU o mais ocupada possível, como uma formiga trabalhadora carregando migalhas para o formigueiro. Uma utilização da CPU mais alta significa que estamos aproveitando ao máximo nosso processador. Taxa de transferência. Isso é como contar quantas formigas conseguem trazer migalhas de volta para o formigueiro por minuto. Queremos maximizar o número de tarefas concluídas por unidade de tempo, tempo de resposta. Isso mede quanto tempo leva para uma formiga sair do formigueiro, encontrar uma migalha e retornar. Queremos minimizar o tempo que as tarefas levam para serem concluídas, tempo de espera. É quanto tempo cada formiga precisa esperar na fila antes de começar a procurar migalhas. Queremos minimizar o tempo que as tarefas passam esperando pela CPU. Tempo de resposta. Isso é como medir a rapidez com que uma formiga reage ao encontrar uma migalha. Queremos minimizar o tempo que leva para uma tarefa responder a uma solicitação. Ao considerar cuidadosamente esses critérios, podemos escolher o melhor algoritmo de escalonamento de CPU para um sistema e carga de trabalho específicos. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre eficiência, justiça e capacidade de resposta.